Bom dia, minha gente, muito bom dia. Tá começando aí o nosso programa Band Mulher com o pé, com o pé direito nessa segunda-feira maravilhosa, né, gente? Eita! Muito obrigada, viu, pela tua companhia. Olha, nós estamos em novo horário, né? Já tem 2 semanas que eu tô frisando aqui pra você. Estamos agora 8h15 da manhã para quem está nos acompanhando no canal do YouTube. Não sei que horas você está nos assistindo, né? Mas, enfim. Bom, gente, olha, novidade, você sabe que sempre que você vai encontrar por aqui na telinha da TV Band, você vai poder nos acompanhar tanto no Instagram, né, no @TVBandMA, no nosso canal do YouTube, programa Band Mulher MA, e tem o Instagram também do Band Mulher, que é o Band Mulher Oficial, tá? Pra gente manter essa conexão, né? De repente você manda aí, gostaria de ver um artista X no seu programa, ou alguém vai lançar algo novo, gostaria de ver por aí, você fica à vontade, tá? Você pode entrar em contato com a gente por lá. Agora é o seguinte, bora botar a cachola pra pensar, que eu vou vir aqui com uma pergunta pra vocês. Eu acho que vocês vão se interessar bastante, viu? Olha, afinal, a humanidade é fruto da evolução ou fomos criados, hein? Você sabia que os avanços da ciência moderna podem confirmar o que está escrito na Bíblia, gente? Nos dias 24 e 25 de outubro, São Luís sediará o 2º Congresso Maranhense de TDI, um evento que reúne grandes cientistas, né, e cristãos para debater sobre a relação entre ciência e fé, com a presença confirmada do Dr. Marcos Eberlin, PhD em Química e um dos maiores cientistas do Brasil, além do professor Carlos Júnior, do Dr. Rodrigo Pena e Dr. Tiago de Mello. O evento acontecerá nos dias 24 e 25 de outubro no Teatro Zenira Fiquene, na Faculdade Anhanguera, lá no Turu, né? Então, atenção, gente, as inscrições são limitadas, garante logo a sua pela plataforma simpla.com.br, tá? Basta você pesquisar lá o nome do evento, né? Você coloca lá 2º Congresso Maranhense de TDI. Ou, se você preferir, tem o número do WhatsApp também, tá? Eu sei que às vezes, né, você acha mais prático se conectar através do WhatsApp. Então vai lá, o DDD é o 98, o número é o 981826187. 2º Congresso Maranhense de TDI, 24 e 25 de outubro, na Anhanguera. Realização S23 Produções. Eu tenho certeza que muita gente aí se empolgou, né, com esse assunto. Bom, eu tenho certeza que você vai se empolgar ainda mais, né, com os nossos assuntos de hoje, gente. Porque, olha, no programa de hoje, né, a gente vai falar sobre tendências da arquitetura. Então, atenção, você que gosta, né, de trazer sempre novidade para sua casa, quer dar aquela repaginada de final de ano, né, porque já tá começando, a gente já tá com o pezinho no Natal, né? Papai Noel já tá descendo a chaminé de muita casa. E aí a gente enfrenta aquele probleminha de final de ano, né? Que a mão de obra é mais difícil, né, gente? Tá todo mundo reformando os seus lares, né? Então, se você for esperto, você começa antes e já pega essas tendências aqui maravilhosas, né? Para você dar aquele upgrade e deixar aí o seu lar muito mais agradável e aconchegante, tá? E hoje também, gente, a gente vai falar sobre procedimentos estéticos, tecnológicos, para realçar a sua beleza. A gente vai vir com uma super dica para você. Então, não descola da telinha, o nosso programa Band Mulher começa logo mais. Espera aí. Bom dia, bom dia! É isso aí, gente, o nosso programa Band Mulher, agora sim, né? Ai, que dia maravilhoso. Esse papo de agora, eu tenho certeza que a mulherada vai amar, né? Principalmente as donas de casa, né? Quem gosta aí de sempre estar ligadinho em todas as tendências, né, gente? Ó, deixa eu só te fazer um convite rapidinho, que você pode continuar nos acompanhando na nossa rede social, né? O @Band Mulher Oficial, e o nosso canal do YouTube, tá? Programa Band Mulher MA. Se você perder qualquer edição, já sabe, tá lá no canal do YouTube. Bazinha, acordei tarde, não pude acompanhar o programa de ontem, tá lá no nosso canal do YouTube, tá? Porque agora a gente mudou de horário, tá nessa manhã maravilhosa, né? 8h15 da manhã, em ponto, eu tô aí, ó,
entrando na sua casa. Coisa boa. E muito obrigada, viu, por vocês nos receberem aí. Bom, gente, olha, na arquitetura e no design contemporâneo, cada vez mais a natureza tem invadido os espaços de forma elegante e funcional. O uso de pedras naturais, texturas orgânicas e materiais sustentáveis está entre as principais tendências, trazendo aconchego, sofisticação e uma conexão maior com o meio ambiente, né? Para entender melhor um pouquinho, né, sobre essas mudanças, né, do jeito de projetar, construir, a gente vai receber agora a arquiteta Águia Moreno, né, que vai nos contar aí sobre o que está em alta e como aplicar essas ideias aí no seu dia a dia, né? Eu tenho certeza que você já está de olho, né? Mulherada que ama, né, organizar a casa, já está de olho, que eu sei. Seja muito bem-vinda, Águia. Obrigada pelo convite, sempre muito bom estar com você. Bom, então vamos lá, né, falar desse tema, né, que a gente está vendo os materiais mais naturais, digamos assim, né, invadindo as casas, né, trazendo realmente o aconchego. Hoje em dia as pessoas estão buscando mais isso, né, essa ideia de aconchego dentro de casa, né? Porque, gente, na vida tão corrida que a gente tem, né, e vai para cá, vai para lá, então a casa é o seu momento, né, de relax, de descanso. E pasmem, detalhes pequeninos fazem total diferença na hora de você escolher e ter aquela sensação, né, de energia revigorada dentro de casa. Bom, quais são hoje, né, as principais tendências de materiais na arquitetura e no design de interiores, dona Águia Moreno? Bom dia, né, primeiramente. Bom, o que eu posso te dizer é que isso, exatamente o que você vem falando, vem acontecendo muito logo depois da pandemia, onde as pessoas começaram a ficar mais dentro de casa e começaram a perceber que estavam se distanciando na natureza, né? E isso a longo prazo faz muita diferença para a gente, seres humanos, que depende muito disso para que a gente possa se conectar com a gente mesmo, enfim. Pensando nisso, a biofilia, né, é uma tendência... Como é que é o nome? Biofilia. Biofilia. É uma tendência no qual a gente tem a conectividade com a natureza. A gente traz a natureza para dentro dos empreendimentos, para dentro da arquitetura, né? Então, falando um pouco sobre construção civil, onde a gente pode utilizar, além de plantas, vem as texturas, né? Tudo aquilo que fazem referência, alusão à natureza. Pedras naturais, que é o caso, madeira, vários tipos de texturas como o mármore, enfim. Então, teve uma época da vida da gente onde era uma modinha, uma tendência muito MDF. Itaca MDF, painéis e painéis de MDF, e isso foi transformando os ambientes muito compactos, muito fechados, enclausurados. E com a pandemia, onde as pessoas começaram a ficar mais dentro de casa, elas começaram a perceber que não, eu preciso de ar puro, né? E por isso a biofilia. E aí, hoje em dia, a gente já encontra muito como tendência colocar painéis de TV, ao invés de usar o MDF, a gente coloca pedras, né, revestimentos de pedras naturais. Na parte de piso, a gente usar e abusar de revestimentos que remetem um pouco mais de madeira, o forro, trazer um pouco mais também dessa pegada mais de madeira, mas o que pega muito assim na tendência de hoje em dia são os painéis feitos em revestimentos natural, como pedra. Eu acredito que seja o momento mais visível em relação a essa nova textura e tendência em relação à biofilia. A gente tem algumas fotos, coloca aqui no telão, né? E falando em relação à pandemia, né, que tu ressaltou que hoje em dia as pessoas estão mais dentro de casa, né? Foram vários, a pandemia trouxe diversos momentos pra gente, né? Isso. O primeiro, né, que dobrou os pais e mães de pet. Né? Dobrou porque era sinônimo de companhia e tudo. Exatamente. Depois, gente, triplicou os pais de plantas, né? As plantas estavam saindo dos quintais, das varandas e indo para dentro de casa para justamente trazer, né, aquele ar de mais natureza, de mais aconchego, né? E aí, agora, vem os materiais, né? Materiais. Que são mais naturais possíveis. Porque assim, o que a gente pode ver nessa imagem aqui, inclusive, é um projeto recente que a gente está entregando, e você vê muitas releituras da natureza, mas não só a planta em si, porque as pessoas falam que biofilia, imagina que seja só você colocar um arranjo de planta e um jardim vertical. Não, ela vem nos detalhes, né? A gente tem uma bancada inteira em mármore, né? Então é da natureza.
o próprio painel da TV todo em pedra natural. Nesse projeto a gente tem aí um painel também feito atrás de espelhos, lindo, que é pedra, tem um mármore, né, que faz essa conectividade entre a pessoa, ó, onde vê um ambiente aí, ó, que é todo em MDF, olha a diferença. Né? Então, assim, ele não tem nada assim, eu trouxe justamente esses dois ambientes para a gente ver uma releitura de como é que essa diferença entre o que é biofilia e o que não é. Tem um outro ambiente que é um quarto. Cada um tem um ambiente diferente. É muito da personalidade do cliente, né? Nesse aqui a gente consegue ver um painel da TV que tá uma pedra natural também, essa pedra belíssima. E tem ali a plantinha, né? Mas a pedra hoje em dia é uma tendência assim, muito utilizada em toda a área da arquitetura, né? Tanto para te fazer divisórias em paredes, preenchimentos. Aqui a gente também tem um painel inteiro, aí vai ficar a TV num painel inteiro de pedra. Você não vê mais MDF como painel para estar fixando a TV ou guardando os fios, né? Hoje em dia a gente passa o fio por dentro da própria parede. Esse banheiro ele está todo em pedra, né? Então ele tem tá todo no mármore, que é o travestino, romano, que é uma pedra nobre, né? Que não deixa ser uma releitura da natureza, dessa conectividade entre as pessoas e a natureza. E é isso. Eu acho que a arquitetura ela vem para justamente fazer essa ligação entre as pessoas e a natureza que vai se perdendo ao longo do tempo, principalmente quando a gente fala sobre construção civil. Sim. As pessoas pensam que essa construção civil é só construir, desmatar, e não. Eu acho que dá para a gente ligar as duas coisas, né? Reaproveitar muito material também, né? Tem muito material que dá para reaproveitar. Deixa eu vir com uma pergunta polêmica. Atenção, polêmica agora, gente. O que você acha de pisos que imitam madeira? Tchararam. Sim, não, talvez. Esse piso, ele imita madeira. A gente está falando de um porcelanato, que é uma régua, que ele está imitando madeira, né? Tem materiais que dá para imitar madeira. Ela já deu um sorrisinho. Porque assim, o que a gente pode falar? Madeira, hoje em dia, ele é um material muito caro. Ele é um material muito nobre, até porque a gente está falando sobre desmatamento, né? Então a madeira, ela está escassez, a madeira mesmo de demolição, a madeira, né? Então não tem como você trazer um piso de madeira como era há 100 anos atrás, há 60 anos atrás, que você pega lá em casa já teve o piso de taco. Exatamente. Então assim, não tem como mais você fazer isso. Além de ser um material muito caro, né? Eu acho que já não é o nosso pensamento. Então, prestando bem atenção, dá para colocar ali um piso que imita a madeira. Que imita. Digamos que é um material necessário para a gente fazer essa releitura, né? De que é um espaço que respira a natureza. Então, a gente faz essa releitura. Não é algo imitando. É uma releitura à natureza, né? Então, o piso, ele madeirado, ele faz essa releitura como se você estivesse num caminho de madeira mesmo. Quais são as principais texturas que hoje, né, no teu trabalho, os clientes pedem mais? Olha, hoje em dia, o que o cliente caiu na graça do povo é essas pedras, né? Tudo enquanto pedra. O cliente teve uma época que era muito ripado. E dá-lhe ripadinho e ripado. Teve uma época que eu não aguentava mais, quando o cliente veio que eu quero um painel ripado. Vamos mudar. Por favor. Vamos mudar. E aí caiu muito na graça do povo, tá todo mundo gostando muito dessa pegada mais com pedra. Eu gosto, eu amo essas texturas. Tem pedras que são mais certinhas, tem pedras que são mais desencontradas, tem pedras que já tem um recorte totalmente diferente, você vai fazendo um mosaico. Então, eu gosto muito dessas possibilidades que a pedra traz para dentro do projeto. Então, tem aceitado bem, tem tido uma boa aceitação, até porque a manutenção é quase zero. Digamos que a idade vitalícia, né, é garantido, porque uma vez aplicada essa pedra, qual tipo de manutenção você vai dar? Você passar a tirar poeira. O MDF, se pega água, já era. Né? Depois, ao longo do tempo, as próprias intempéries do tempo vai desgastando. E a pedra não, a pedra colocou lá mesmo. Agora, a gente trouxe aqui um projeto residencial, né? Esses materiais combinam mais com projetos residenciais ou comerciais? Ou funcionam bem hoje em dia nos dois? Depende muito da proposta, né? Do qual que o profissional ele quer passar.
Já utilizei muitas pedras em projetos comerciais. O próprio Nativas Grill, a gente vê muita textura lá dentro do Nativas Grill, que é um projeto em parceria também com outro arquiteto daqui de São Luís, com o Tarcísio Gago. Então, toda a parte de fachada, você vê alguns revestimentos dentro da própria churrascaria tem. Tem outros projetos, eu não sei se pode citar os nomes, a gente pode? Pode, né? Tem gente, fugiu o nome. É o quê? De um lugar? Fugiu o nome do lugar específico. Mas, enfim, dá para utilizar sim. Fachada, dá para colocar muita pedra. Tem uma pedra portuguesa, que é a própria Carmelitas. Você vê a Carmelitas é cheio de pedra portuguesa na fachada, né? Tem fachadas residenciais, enfim, a pedra dá para usar. Outra polêmica, vamos lá, gente. Mármore na fachada das casas. Olha, seria um crime ou não? Eu vou te ser bem sincera. Gosto pessoal, eu acho um exagero. Sabe o que eu acho? Gente, vocês me perdoem, eu vou ser polêmica. Eu vou ser polêmica. Eu não gosto. Porque quando, assim, mármore, né? Dependendo de como ele é, né, aplicado, eu não sei, me lembra cemitério, crianças. Então, quando eu vejo uma casa com a fachada toda de mármore, parece aquelas, né, aquelas casinhas eu não gosto do de pisos e revestimentos que fazem releitura ao mármore. A parte do piso que imita como tu disse, imita a madeira, eu até gosto, um gosto particular. Mas aquele que imita o mármore eu já não gosto. Né? Agora, ou é mármore, ou não venha com piso que imita mármore, ou que faça uma releitura, eu já não gosto. Eu não gosto. Vamos lá agora para outro detalhe. Ainda está em alta móveis orgânicos? Sim. Muito. Tu acha que vai continuar essa pegada? Vai bastante, assim. Porque é justamente isso. O que você encontra na natureza? Muita curva. Você quase não vê linhas retas na natureza. E como a gente está nessa tendência da biofilia, as curvas elas vão fazer parte do dia a dia, isso sempre. Eu acredito que é uma tendência que não vai sair da moda, não. Então, ela vai perdurar aí por um bom tempo, porque a curva ela otimiza espaço, a curva ela tira canto perigoso, né? Então, assim, dá pra gente, por exemplo, fez uma prateleira. E aí essa prateleira, você quer tirar o canto dessa prateleira, faz uma curva nela. Então eu gosto muito de usar em quarto de criança, para a gente diminuir essa quantidade de pontas vivas. Eu gosto muito de curva. Eu acho assim bem bacana para projeto, para várias soluções. Agora, sim, como as pessoas podem trazer esse toque de natureza para dentro de casa, mesmo em espaços muito pequenos, né? Vamos falar daquela pessoa que tem o seu apartamento, né? Porque hoje em dia está diminuindo, né, minha gente? Hoje em dia a gente já percebeu que os espaços estão diminuindo. Aí, né, como é que a gente consegue algo assim harmônico dentro de um espaço pequeno? Essa pedra ainda combina também com esses espaços pequenos? Tem pedras menores, né? Que não vai ficar legal você botar uma pedra com uma estrutura muito grande, porque aí num ambiente pequeno não vai fazer sentido, né? Mas falando um pouco até sobre economia mesmo, hoje em dia tem texturas, né? Texturas em pinturas que ela já vem com umas pedrinhas como se fosse uma areia mesmo, dá para fazer na parede. Eu acho que quanto menos diminuir mobiliário em painéis, eu gosto mais de paredes aparentes. A gente vê poucas paredes aparentes, né? Então, trazer essa ideia de que a gente não precisa de painel para estar escondendo o fio. Só cortou a parede, fez uma estrutura lá dentro. Enfim, então, para quem tem apartamento pequeno, né, e quer dar um requinte, talvez uma textura na parede, né, que tenha essas pedrinhas. Planta nunca é demais. Acredito que quem é pai de pet acaba sendo pai de planta também, né? Hoje em dia tem plantas que são próprios para dentro de ambientes de ar-condicionados, né? Na verdade, hoje em dia não, sempre teve plantas para isso. Mas as plantas, elas têm plantas de fácil manutenção e de pouca manutenção.
Se você está num ambiente totalmente cru, você colocou um jarro com uma planta, já fez toda a diferença. Verdade, então, falando gente. um pouco sobre decoração, botou o jarro com uma planta bem bonita ali e acabou. Não tem segredo, né, em relação a isso. E investir em pedra, eu gosto. Eu tô na onda da pedra. Ai, gente, eu também gosto bastante, viu? Vi alguns projetos que realmente ficaram incríveis, né? Dá aquele ar que, tipo, você olha assim, você vê que tá agradável e às vezes você não consegue identificar o que tá te fazendo sentir ali que aquele ambiente é agradável. E às vezes é um material tipo esse, tipo pedra. Textura, né? Algo mais amadeirado e tudo. Você então, trazer texturas diferentes para o ambiente cria um requinte muito elegante. Então, vamos supor, um sofá em couro com um painel em pedra, talvez ali um mobiliário todo na cor madeirado, né, fazendo uma releitura à madeira mesmo, uma planta. Então, ali você tem um ambiente todo cheio de texturas diferentes, né, mesclando, mas de forma que fica muito elegante. Eu gosto dessa ideia de trazer diferentes materiais. Tem esse apartamento mesmo aí, a gente utilizou muito metalon, né, pedra, ele é uma pegada, é um apartamento para um homem. E aí você vê muitas cores escuras, mas mesmo assim ele não ficou pesado, ficou super elegante, né? Então a gente usou alumínio, a gente colocou pedra, madeira, nos tecidos foram linho, que o linho ele remete à natureza, né? Então assim, mesmo sendo um apartamento industrial, com uma pegada industrial, que era a proposta desse projeto, eu ainda consegui trazer a biofilia para dentro dele. Né? Então, por isso que você entra e não pesa tanto, né, no ambiente. Ai, gente, ficou realmente lindo! Águia, muito obrigada pela tua presença aqui hoje no nosso programa Band Mulher. Mulherada aí, né, que quer repaginar a sua casa, agora já sabe, né? A gente teve muitas dicas aqui hoje, né? Dica de fachada, o que vocês... Não usa mármore. Muito obrigada. Fica à vontade, pessoal, conhecer um pouco mais do teu trabalho. Tem o Instagram, faz o convite. Tem o Instagram. Pessoal, para quem quiser conhecer um pouco o meu trabalho, é Águia Morena _ Arquitetura, né? Então faço o convite, curiosidades, dúvidas, se quiser mandar lá mensagem, será o maior prazer atendê-los. Pronto, é isso, gente. Olha, nosso programa Band Mulher ainda não acabou, tá? A gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta já, porque o próximo assunto a gente vai falar com a mulherada também. Vai ser bom, hein? Pera aí. De volta, é isso aí, olha, falei pra você que ia ser bem rapidinho, né, e falei também que a gente ia falar sobre o quê? Estética, beleza, né, coisa que a mulherada adora e eu tenho certeza que você vai adorar essa novidade também, viu, gente, porque olha, a tecnologia tem revolucionado o mercado da beleza, né, com foco em praticidade e resultados naturais, principalmente, né, o VisaLift é um exemplo, né, disso, né, gente, é uma tecnologia coreana mais avançada da estética mundial que promete aí um efeito de lift, né, sem agulhas, né, o que a mulherada ama também, né. Um exemplo de que cada vez mais crescem os procedimentos menos invasivos, né, que estimulam aí o colágeno e valorizam a beleza natural. Ideal para quem busca, né, cuidar da pele com aquele conforto, segurança. E nessa entrevista a gente vai discutir, né, nós vamos discutir como o mercado da beleza tem se tornado aí high-tech, né, com o uso de tecnologias como essa que eu acabei de citar para você, né, que é o VisaLift. E aí a gente vai receber alguém muito especial, é a doutora Sanage Martins. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês para a gente falar um pouco sobre esse mundo que as mulheres amam, né? Que inclusive é a maior parte do público consumidora desses procedimentos. Né? Pois é, gente. Olha, não é feitiçaria, é tecnologia. Já dizia, né? Quem foi que disse isso? A feiticeira. E realmente as pessoas vêm procurando cada vez mais, né, procedimentos estéticos e tudo para se sentir melhor, para se sentir mais bonita e tudo. Mas lembrando, gente, que procedimento estético, né,
legal você fazer, mas não esqueça nunca de cuidar da sua saúde de dentro para fora. Boa alimentação, atividade física, né, ajuda a você manter aí a sua beleza, né? E aí a estética vem assim só como a cerejinha do bolo para você trazer aquele resultado, né, maravilhoso, né, gente? Agora vamos aproveitar, né, que a gente está falando sobre isso, sobre tecnologia e tudo. Vamos explicar para o público, né, o que é o VisaLift, né? E como é que ele funciona no rejuvenescimento da pele sem procedimentos invasivos. O VisaLift, ele é uma tecnologia coreana de ultrassom micro e macro focado de última geração e ele vai atuar em diferentes camadas da pele, desde a mais superficial à mais profunda. E tudo isso sem dor, sem cortes, sem o uso de agulha e sem precisar deixar de realizar suas atividades, não tem um tempo de recuperação. Então é uma tecnologia que vai estimular a produção natural do colágeno e promover esse efeito lifting progressivo e duradouro. Nossa, gente, olha, realmente são muitos benefícios, né? Agora, por que os tratamentos estéticos não invasivos, né, como o VisaLift, tem ganhado tanto espaço no mercado de beleza? Você acha que é mais aquele medo de agulha ou as pessoas estão acreditando mais na tecnologia? Acontece que o perfil do paciente, ele mudou. Hoje, o novo perfil são de pacientes que buscam por resultados reais, mas que querem aquele resultado que parece que ele não fez nada. Sim. Né? Então, hoje a gente fala de uma geração que valoriza a naturalidade, o bem-estar, a prevenção e não somente a correção. Né? Então, assim, inclusive é um dos temas principais dos congressos internacionais, dos principais congressos, que é essa transição da estética corretiva para a estética regenerativa, que nada mais é do que um rejuvenescimento que é promovido através da biotecnologia e não do volume, através desse estímulo de colágeno funcional, desse estímulo de colágeno biológico, digamos assim, que a tecnologia ela é capaz de promover. Realmente, as pessoas estão procurando cada vez mais naturalidade, né, gente? A gente já percebeu que de uns tempos, de alguns anos para cá, né, os preenchedores foram os queridinhos durante muito tempo, né? E agora a gente vê que as coisas realmente estão virando, estão mudando, né? Preenchedores só realmente quando houver grande necessidade, né? A gente teve a oportunidade de observar, né, algumas artistas que preencheram demais, né, exageraram nos procedimentos e depois voltaram atrás, né? Então fica aí também o aprendizado, né? A gente fica observando, né? O que a artista tal fez, enfim, né? E tudo, né, a gente precisa realmente ter, né, o bom senso, né, gente? Porque às vezes a pessoa não vai percebendo e aí quando percebe, né, já tá assim algo muito chamativo, né? E aí tá mudando muito aí essas percepções, né? E aí tecnologia, né, sempre é a nossa melhor aliada. Agora, quais são os principais benefícios do VisaLifting, né? Em comparação aos métodos tradicionais, né, como o Botox ou o lifting cirúrgico? O VisaLift, o grande diferencial dele é que ele promove resultados progressivos e naturais, sem dor, sem cortes, sem downtime e sem essa ausência das atividades diárias que o paciente tem. Então, eu posso realizar o procedimento hoje e posso ir para o meu trabalho, posso fazer minha atividade física sem problema algum. Enquanto o lift cirúrgico, por exemplo, ele tem uma proposta de correção mecânica da flacidez. E a toxina botulínica, que muita gente conhece como Botox, vai atuar na contração muscular. E já o VisaLift, ele vai atuar diretamente na qualidade do tecido, nessa firmeza estrutural, estimulando essa regeneração celular e esse estímulo de colágeno que vai deixar a pele mais firme, mais bonita, mais jovem, de forma natural. Vamos mostrar aqui na tela, porque a gente tem aqui algumas imagens, né, para vocês verem como é que acontece. Não, esse aqui é uma imagem de antes e depois, né? Para vocês perceberem aí a firmeza da pele, né? Realmente dá um up. Com quantas sessões? Esse é o resultado de uma sessão única, imediata. A gente fez o procedimento e logo em seguida fizemos as fotos dela, então a gente consegue ver esse reposicionamento do tecido, como se a gente tivesse uma pele mais rejuvenescida, quando a gente compara o depois para o antes. Aí a gente agora tem o videozinho, né? As imagens, só para as pessoas entenderem como é que funciona, né? Agora sim, gente, olha só. Esse aqui também é após uma sessão? Após. Uhum.
Nossa, gente, que bacana, né? Muito bom, muito bom. Agora é o seguinte, eu fico fazendo a chamada, até lá dentro de casa, às vezes eu falo pra minha mãe, mamãe, vá fazer um negocinho e tal, um procedimento e tal. Ah, não, eu não preciso disso, não sei o quê. Deixa pra quando eu tiver 70 anos, porque minha mãe tá muito bem, né? Mas deixa pra quando eu tiver 70 anos. Mas, gente, se eu puder dar uma dica pra vocês, não esperem nada cair pra você dar jeito depois. Porque fica mais caro. Verdade. Fica mais caro, fica mais trabalhoso, mas assim, graças a Deus tem tecnologias como essa, né? Mas assim, se as pessoas puderem cuidar dessa qualidade da pele ao longo da vida, né? Com uma sessão dessa do lift vai ter um resultado, se esse resultado já tá bom, né? Vai ter um resultado 4 vezes melhor, não é verdade? Verdade. Exatamente isso. Até porque o VisaLift ele é uma tecnologia que pode ser combinada com outros procedimentos. Inclusive, ele potencializa o resultado de outros procedimentos que a gente realiza. Um dos procedimentos que podem ser combinados, o bioestimulador de colágeno injetável. Então, assim, é um boom de estímulo que a gente fornece para a área tratada. Pode ser associado também com a toxina botulínica, enfim, claro que isso vai depender de cada paciente, né, do planejamento ali personalizado para ele, do que ele precisa. Agora é o seguinte, gente, bora lá. Como é que a tecnologia, né, tem permitido que tratamentos como esse, né, atravessem fronteiras, né, e conquistem clientes em todo o mundo? A globalização da estética, ela é impulsionada pela biotecnologia e por essa digitalização dos protocolos, né, clínicos. Então, hoje, o que os pacientes buscam é esse resultado natural, é fazer procedimentos sem sentir dor, sem ter aquele inchaço, querem uma alta performance sem precisar passar por questões, digamos assim, que outros procedimentos causam. Questão de recuperação, né? Isso, recuperação. Hematoma, o inchaço, um edema, que às vezes a pessoa, principalmente aquelas que trabalham no dia a dia em comunicação com outras pessoas, não querem chegar lá com o rosto super inchado, né? E essa demanda vem muito disso, dessa nova mentalidade dos novos perfis, né, de pacientes que querem mesmo esses resultados eficazes, reais, naturais e sem dor. Esse procedimento, ele é utilizado basicamente só no rosto, pescoço, ou eles podem ser para outras partes do corpo? Pode ser feito tanto no rosto quanto em outras regiões do corpo, para estímulo de colágeno, ou seja, para tratar ali a flacidez, e também para gordura localizada. Então a gente consegue fazer em algumas regiões do pescoço, da região abdominal, costas, interno de coxa, glúteos. Ah, legal, porque eu fico pensando nas mamães, né? Que eu sei que as mamães também são campeãs quanto a procedimentos estéticos, né? Porque a gente sabe que aquele barrigão, né, gente, dá um trabalhinho. E aí a gente observa, né, que as mamães, né, buscam aí sempre esse tipo de procedimento, né? Agora a busca por resultados mais naturais, né, que é a nossa próxima pergunta lá embaixo, gente, que ó, a busca por resultados mais naturais está mudando o padrão de beleza, né, global. A gente está percebendo tudo isso, né? Como é que isso reflete no sucesso de aparelhos como o VisaLift? Exatamente por essa nova mentalidade dos pacientes de buscarem esses resultados mais naturais, o VisaLift, ele vem exatamente dessa mentalidade. Por quê? Porque ele traz esse rejuvenescimento facial sem alterar as expressões do paciente. Ele preserva as características únicas de cada rosto, diferente de alguns procedimentos que vimos no passado, das pessoas se transformando em outras, né? E hoje, o que é valorizado na estética atual não é você se transformar em outra pessoa, mas você ter a sua melhor versão, né? Então, isso é muito importante. A estética contemporânea, como eu digo, ela se afastou dos excessos. E ela vem se aproximando da beleza inteligente, que a gente fala que alia a tecnologia, a emoção e o estímulo mesmo de colágeno, não correção, mas aquele tratamento que vem de dentro para fora. Tem contraindicações o VisaLift? Sim, alguns pacientes, dependendo da região, que tem algumas próteses metálicas, pacientes com algumas doenças crônicas, doenças que não estão, que estão descompensadas, gestantes, né? A gente sabe que um grupo de pacientes que nós não realizamos testes, né? Então, assim, como não se realiza teste, nós não temos uma comprovação de que pode ser feito ou não. Então, por esse motivo, as gestantes preferem evitar, né? Evitar, para não ter Deixa nenhum para tipo depois, né? Depois. Exato. O pós
né, com certeza as mamães aí de plantão, né, vão observar aí os melhores tratamentos para rejuvenescer, né, trazer aquela beleza de volta, né, se sentir mais autoconfiante, que é isso, né, que os procedimentos estéticos trazem pra gente também. Doutora Sanad Martins, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Fica à vontade, pode convidar as pessoas para acessar o teu Instagram. Eu sei que tem outras informações por lá. Eu que agradeço estar aqui hoje com vocês. E para você que quer fazer parte desse mundo que mudou completamente, né, tem esse padrão mais natural, você pode estar entrando em contato através do número 989-9185-2323 ou através do meu Instagram, @doutora Sanad. Maravilha, obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, é isso, o nosso programa vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, né, todas as informações de hoje. A gente fica, selecionando tudo com o maior carinho para você, né, para trazer entretenimento e informação, né, para que você consiga aí, dar aquele upgrade na sua vida, seja lá em qual área for, né? Então, é isso. Beijo e até. Tchau, tchau.